O presidente Lula estreou hoje a live Conversa com o Presidente. A Catiúcia Sotomayor acompanhou. Tudo está ao vivo conosco agora e traz todos os detalhes e está experimentando, então, uma nova ferramenta de comunicação. Muito bom dia, Catiúcia. Bom dia, Marcelo. Pois é, a live semanal que começou hoje é uma reedição do modelo implementado com sucesso pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que fazia transmissões ao vivo todas as quintas-feiras do Palácio da Alvorada, residência oficial do chefe do Executivo. Lula foi entrevistado pelo repórter Marcos Uchoa. Eu acompanhei a transmissão, que durou cerca de 30 minutos, pelo YouTube do Planalto. A audiência simultânea, entretanto, não foi muito boa. Pouco mais de 4.000 pessoas estavam conectadas nessa plataforma ao mesmo tempo que eu estava. Bem, a agenda foi divulgada pelo ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, SECOM, Paulo Pimenta, pelo Twitter, que convidou o público, anunciou que o público poderia saber tudo o que o governo já fez nestes primeiros meses de trabalho e concluiu com a frase: "O Brasil voltou". Na estreia, Lula fez o que seria um balanço sobre o terceiro mandato. Ele disse que a proposta era fazer uma guerra contra as fake news e vencer o ódio, e que sua meta era falar para o Brasil inteiro. Ele também declarou que nunca teve problemas com o agronegócio, citou o Movimento Sem Terra, disse que eventuais conflitos com o setor podem ser de natureza ideológica, mas não econômica. Lula ainda disse que o novo PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, um plano de investimentos para obras de infraestrutura, será lançado em 2 de julho, ou seja, anunciou mais uma vez uma versão nova de um programa antigo do PT. Vamos ouvir. Como nós tínhamos uma quantidade enorme de políticas públicas que tinham dado certo, a gente então resolveu recriar essas políticas públicas para, a partir de agora, a partir do dia 2 de julho, lançar um grande programa de obras, um grande programa para o desenvolvimento nacional com obras de infraestrutura em todas as áreas. É isso que vai acontecer no país e por isso eu estou satisfeito, sabe, com o trabalho que nós estamos fazendo. A transmissão está sendo chamada, então, de Conversa com o Presidente. E Lula pretende entrar ao vivo toda terça-feira de manhã. Assuntos polêmicos devem ficar de fora da pauta, mas a expectativa é que seja uma conversa mais descontraída e até com perguntas feitas pela população e lidas pelo apresentador. Eu volto com você. Exato, Catiúcia. Agora, falando sobre política, né, e o presidente da Câmara, Arthur Lira, voltou a ser muito claro, né, e declarou que a responsabilidade por construir maioria no Congresso cabe ao governo, Catiúcia. Exato, ele disse que é apenas um facilitador, mas reforçou que não pode se comprometer com a aprovação de projetos, já que é papel do governo negociar sua base de apoio e se preparar para convencer quem pensa de forma diferente. Afinal, trata-se de um Congresso conservador. Ainda assim, o presidente da Câmara disse que os parlamentares não criaram dificuldade nenhuma para votações de medidas do governo até agora, mas que haverá resistência e divergência em vários temas, citando a reforma tributária como exemplo. Em 5 meses de mandato, o presidente Lula já teve pelo menos 4 derrotas em votações na Câmara dos Deputados. No decreto do saneamento, deputados derrubaram 2 trechos do texto estabelecido por Lula ao assumir a presidência. Houve também a flexibilização do Código Florestal, facilitando o licenciamento ambiental de áreas na Lei da Mata Atlântica. O governo também perdeu na votação do marco temporal. A proposta, aprovada na Câmara dos Deputados, limita a demarcação de terras indígenas às que foram ocupadas até a data da promulgação da Constituição de 88. E outra derrota, pelo menos parcial, veio na MP da reestruturação da Esplanada, que, apesar de manter 37 em vez de 23 ministérios, esvaziou pastas como Meio Ambiente e Povos Originários, que perderam funções. Além disso, algumas medidas provisórias de Lula nem tramitaram a tempo, então perderam a validade. E projetos como a PL das fake news não entraram em pauta pelo risco de serem reprovadas pelos parlamentares. A CPMI de 8 de janeiro foi outra derrota do PT no Congresso, já que o governo não queria, inicialmente, pelo menos, a instalação da comissão para investigar responsáveis pelos ataques. De todo modo, Lira reforçou que o trabalho para garantir a maioria dos parlamentares nas votações deve ser exclusivamente do governo federal. Ele ainda chamou o presidente de franco, mas criticou a distribuição de ministérios de Lula, dizendo que a Esplanada não teve rendimento esperado com a estratégia petista de colocar congressistas nas pastas. A expectativa agora está na mudança de ministros, uma tentativa de melhorar a articulação política tão necessária para a governabilidade.
A maior reclamação dos parlamentares segue sendo a demora de liberação de emendas, a falta de nomeações do segundo escalão, a dificuldade de acesso a ministros e, principalmente, criticam a falta de articulação das pastas responsáveis pela articulação, Casa Civil de Rui Costa e Relações Institucionais de Alexandre Padilha. Catiúcia Sotomayor, daqui a pouco você retorna conosco. Valeu, Catiúcia. Muito bem, eu quero ouvir o Cristiano Vilela agora, inclusive informações de Brasília, né, Cristiano, que o presidente Lula chamou Daniela Carneiro para uma reunião lá no Planalto. Ministério do Turismo, uma questão muito polêmica desde o início, ela está deixando a União Brasil, então haveria uma articulação para o deputado Sabino assumir essa pasta. Hoje, de fato, o Marcelo Freixo, que é o presidente da Embratur, fala muito mais do que a própria ministra Daniela Carneiro, que é a ministra da pasta. Então, essa é a expectativa mesmo. Então, essa articulação, o Lira deixando claro que o modelo que o PT usou até agora não dá certo e não depende dele, né, Cristiano, evidentemente. E o outro tema, o presidente acerta agora também de utilizar as lives, vai repetir então uma estratégia que foi muito bem sucedida pelo Bolsonaro? Pois é, Matos, eu vejo que acerta sim. É importante que o governante ele tenha canais de comunicação com a sociedade para transmitir as suas ideias. Isso eu vejo como algo bem sucedido. Agora, a fala do presidente Lula nesse trecho que foi trazido pela reportagem é uma fala que não condiz com a verdade. Aliás, Arthur Lira é a pessoa que mais pode afiançar esse argumento. Justamente porque Arthur Lira tem dito que quando o presidente Lula diz que governa para todos, indistintamente, ele não está falando com a verdade. O governo federal, ele está fazendo um governo para os seus. Você mesmo, Matos, citou um exemplo que no Ministério do Turismo, onde a ministra é uma aliada, uma pessoa de um partido aliado, quem manda mais é o Marcelo Freixo, que está afiliado ao PT, que é uma figura de esquerda, tradicionalmente alinhada com as ideias do presidente Lula. Então, nós vemos que existe aí uma realidade onde apenas os companheiros mais próximos têm poder, são agraciados, a pauta do governo reflete apenas os anseios desses segmentos. E Arthur Lira, enquanto presidente da Câmara, faz uma leitura muito saudável, muito sadia, muito clara de que se o governo não fizer um governo de unidade nacional, um governo mais amplo, que atenda reclamos e interesses de setores médios da sociedade, não adianta dar murro em ponta de faca. O governo terá, sim, novas derrotas, especialmente nesses temas que são temas caros para determinadas bandeiras e determinados segmentos mais próximos ao governo.